Bom dia, senhores. Bom dia, Brasil. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Psico do Brasil. Mais uma vez, eu venho aqui mostrar, né, para vocês todos que querem guardar o principado do Senhor Deus nas vossas vidas, nos vossos corações, interiormente. Nós falaremos aqui o que é o coração de Deus, o que é o coração humano, para que as pessoas não venham se confundir e sair aí desse concreto que cerca a mente humana, no desvelar o conhecimento de Deus, para que vocês possam alcançar a virtude do Espírito Santo e logo quando falecerem, seguirem direto para o trono da glória de Deus e morar com o Senhor para sempre nas mansões celestiais, né, junto do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é uma síntese inumerável de pessoas maravilhosas, né, nos céus, em Jerusalém celestial, Jerusalém celeste. Bem, o primeiro passo que nós vamos desvelar na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita, né, por várias pessoas, e tem coisas na Bíblia que a gente não deve considerar mais, né? A Bíblia diz no Novo Testamento que o Velho Testamento ele foi por Cristo abolido, né? E as leis e os profetas duraram até João Batista. Depois de João Batista, todo o Velho Testamento ele só serve de alegoria para o Novo Testamento, né? Então, algumas coisas podemos aproveitar do Velho Testamento, né? Mas o do Novo Testamento se aproveita tudo. Por quê? Porque é uma síntese, né, de conhecimentos integrado, né, a uma cultura muito dinâmica e muito elevada, né, que o Senhor Jesus deixou para conosco, nos desvelar, nos presentificar a sua família em uma só pessoa, né? Quando o Senhor Deus disse, um desses desvelar, eu vou mostrar para vocês sobre a história de Abraão. O Senhor disse para Abraão, falou: ó, em você eu farei a sua família, ela será enumerada como as estrelas que tem no céu, né? Então, quer dizer, os seus filhos serão como a estrela que tem nos céus. Tá entendendo? Então, como um homem ele pode ter filhos como as estrelas que tem no céu? É impossível. Ainda que ele tivesse 300, 500 mulheres, ele jamais poderia ter, né, filhos como as estrelas que tem nos céus, que o homem jamais conseguirá chegar onde que está o final do universo, não é verdade? Nós somos pequenos demais para compreender tamanha coisa. Então, o que eu venho desvelar para vocês, que há uma família, que nós somos plantados na terra, né, para que cultivasse uma primícia muito grande, mas pequenininha, né, que vem assim quando nós nascemos, né? Então, quando uma criança nasce, que está no colo da mamãe, é um bebê. Quando aquela criança começa a crescer, ela começa a falar papai, mamãe, aquela criança, ela é mimim. Aquela criança, ela nunca é eu, ela é mimim. Toda criança, né, no seu inconsciente coletivo e dinâmico e mundial, ela é mimim, né? Tá entendendo? Então, o que o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, né? Antes disso,
eu vou dizer para vocês mais sobre o mimimi. Quando essa criança vai crescendo e vai se tornando uma adolescente, né? Entra uma outra adolescente e já, vamos lá, aos seus 22, 25 anos, entra uma outra pessoa em ação. Essa outra pessoa, ela é o eu. O eu é a instância que rejeitou o mim. Por quê? Porque ele manteve uma relação sexual, entendeu? Então ele passou os dados dinâmicos do seu corpo humano aí no homem, né, e na mulher para um eu. Não, eu sou eu mesmo, não existe o mim. Então ele rejeitou o mim. Só que quando ele rejeitou o mim, ele entrou em uma outra família, que é a família do Lucifer, uma família selvagem, né? Isso a Bíblia testifica em vários locais, no livro do messiânico Isaías 1, né? Que eles disse, né? Ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, né? Que vestiram-se de uma cobertura, não do meu espírito, né? Que não é do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, né? Então, aí o que acontece com esse mimimi? Ele fica desprezado, fica vilipendiado, fica jogado na rua, né? Depois eu vou te explicar para vocês que rua que é essa, né? Que ele foi vilipendiado. Aí o que acontece? Esse vídeo é o vídeo 1, depois vocês podem complementar, que se caso acabar aqui a bateria do celular, vocês podem complementar com outros vídeos, né? O Psico do Brasil tem mais de 100 vídeos gravados aí, para que vocês possam ter total conhecimento da verdade e da palavra de Deus, para não errar o caminho, porque é muito sério, se você errar, você vai perder a sua salvação, né? Aí, o que nós vamos dizer para vocês aqui sobre a piedade e o bom samaritano? Senão vocês não vão entender, nunca vão entender a Bíblia, né? E vai continuar dando dinheiro para pastor, achando que você está dando dízimo, que você está fazendo a obra de Deus. O dízimo, tem Malaquias 3,10, está no Velho Testamento. Então eu vou mostrar para vocês o que é o dízimo. O dízimo é você largar o adultério, a prostituição, porque qualquer relação sexual fora do casamento, ela é adultério, ela é prostituição. Entendeu? Não é só a mulher que se vende, que é prostituta, é qualquer um que pratica ato sexual fora do seu casamento, está cometendo prostituição. E os que é casado e pega uma outra mulher, ou a mulher que é casada pega um outro namorado por fora, ela também está cometendo prostituição, adultério, né? Entendeu? Então os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Aí o mimimi é desprezado, é jogado lá no lixo, né? Então, a piedade e o bom samaritano. Quando Jesus disse sobre a piedade e o bom samaritano, ele está dizendo exatamente do mimimi. Está entendendo? Que veio aquele homem, pegou vários, passou por aquele mendigo jogado na rua. Aquele mendigo era Jesus, era o mimimi, né, jogado na rua. Várias pessoas passaram por ele e não quiseram ajudá-los. Mas passou um que teve piedade e misericórdia de Deus, daquele mendigo, daquele menino que estava jogando, aquele jovem que estava jogado ali no lixo, todo ferido, que ele foi pego por salteadores, por ladrões terrivelmente violentos, né? Que quando você comete adultério, você joga um cordeiro por lá de fora da casa. A casa é o nosso corpo, aqui é a entrada da vida. E daqui há um outro local que ele entra com o cordeiro e vai morar em mansões, né? Então quando você faz uma maldade, comete um adultério, esse menino é pegado lá e jogado, pegado dentro da casa dele, em uma mansão celestial, já aqui no nosso tempo, e é jogado lá para os inimigos, para o filho do Zé, que são lagartixa, né? Que são rato, serpente, cobra, escorpião. Esses são os fenômenos do Lucifer. Ele não tem nenhum parecer com o ser humano. São seres extremamente fora
do contexto humano. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse quase na sua oração sacerdotal, falou, ó, aí vem o príncipe desse mundo, né? O príncipe desse mundo aí que nós estamos vivendo. E ele não tem nada a ver conosco, entendeu? O Lucifer não tem nada a ver com nós, entendeu? Ah, mas eu não pratico a obra do Lucifer. Toda vez que você adultera, que você faz sexo fora do seu casamento, você está praticando a obra do Lucifer, porque o corpo, ele é de Cristo. Esse corpo não é nosso. Tá entendendo? É meu, eu estou vestido nele, eu faço o que eu quiser, exatamente por causa disso aí. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Você está entendendo? Mas esse corpo, ele nasceu para ser do mimim. Ele nasceu para ser do Cristo. E você é o pai dessa criança, ou a mãe dessa criança, que tem que ser guardada até o dia da sua morte. Ah, mas como é que eu vou ficar sem fazer sexo? Se case, só se casar. Aí você pode fazer o que você quiser. E tem outra coisa também, você tem que ter o domínio sobre esse corpo aí. Você está entendendo? Porque isso aí vai cair no chão e vai apodrecer. Isso aí é só uma árvore plantada na terra que dá esses frutos. E esses frutos são pessoas, são gente que é gerado aí em você. No tempo e no espaço, relatividade a esse tempo e a esse espaço relativo. Porque quando nós saímos de Jerusalém Celestial, porque nós éramos antes. Entendeu? Se você vê no livro de Apocalipse, entendeu? Quando Lucifer, o Satanás, ele passou o rabo, né, a sua cauda, e quando uma terça parte daqueles anjos dos céus, entendeu? Quando uma terça parte daqueles anjos foram jogados fora, uma terça parte daqueles anjos éramos nós, meu amigo. Éramos nós que éramos uma terça parte daqueles anjos. Ficamos na escuridão, ficamos nas trevas, sem saber onde estávamos. Aí a mulher gerou, entendeu? Uma criança, né? E o Senhor te chamou das trevas, onde estávamos, porque queríamos lutar contra ele, para tomar o reino dele junto com Lucifer, anteriormente, antes de nascermos. Aí, quando nós ficamos aí nas trevas, ele nos chamou das trevas e falou, o desobediente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O desobediente, aquela mulher vai gerar um filho, ele vai crescer, tem um espírito naquele filho que se chama mimim. Esse menino vai ter você vai ter que trazer ele para mim, que quando você morrer, você vai entrar nele. E você vai trazer ele para mim. Se você não trouxer ele para mim, você vai embora com Lucifer, vai ser um animal dele. Vai ser lançado nas trevas, juntamente com ele. Para ser queimado eternamente. Né? Porque está escrito na Bíblia, né, também, que nós somos corpo, que é esse corpo que está vestido de terra, de carne. Somos a alma, que é um mimim. E somos o espírito, o eu mesmo, que posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Se eu não quiser servir a Deus, não ouvir, não, esse negão tá doido, eu não vou ouvir isso não. Não ouça! Tá entendendo? Jesus ele mandou 70 discípulos, só os 12 que voltou, o restante foi embora. Justamente por causa dessa palavra que eu estou falando para você. Não pode fazer sexo, não pode masturbar, porque o corpo, ele é de Cristo, ele é de uma criança. Quando você adultera o corpo, você adultera o próprio Espírito Santo. Você está entendendo? E todo mundo que adultera o Espírito Santo, ele morre. Aí morreu, você vai entrar numa lagarta, numa lagartixa, num rato, numa cobra, numa serpente, num escorpião, raça de víboras, diz o Senhor Jesus. Quem vos ensinou a escapar da condenação do inferno? Daqui você sai. Ou para o Senhor Jesus eternamente com o mimim, ou você sai para Lucifer para a condenação eterna. Eu não estou aqui para mentir, não estou ganhando nada com isso, não preciso de nada de ninguém.
E qualquer pastor que me chamar para pregar o evangelho para ele, eu chamo ele de demônio, falo, sai para lá, Satanás, eu não te conheço. Porque eles buscam de você o dinheiro. E o Velho Testamento foi por Cristo abolido. O dízimo hoje é guardar o mimimi. Não haviam 10 testamentos anteriormente? Todo mundo aí sabe que eu quero os 10 testamentos. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não faça isso. E os que o Senhor Jesus Cristo diz do Antigo Testamento? Eles transformaram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? O mimimi. Está entendendo? A piedade do bom samaritano. Que quando você não adultera, você guarda o inocente. Mas quando você adultera, você se torna uma pessoa violenta. Porque você pega o inocente e joga para o inimigo. Você está entendendo? O batismo do Espírito Santo com fogo. O fogo. O que é o fogo? O fogo, né? Porque o Senhor Jesus Cristo falou muito em parábolas, né? Parábolas e sínteses, né? No livro de Isaías, é bom você ler a Bíblia para você entender. Então você abre a internet, fala onde que está escrito na Bíblia sobre corpos terrestres e corpos celestes. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Procura no celular aí. Porque essa pregação é para quem quer ser salvo, não para quem não se interessa a ser. Se você não interessa, nem leia isso aí. Vai dar o seu dinheiro lá para o pastor e está tudo certo. Então tá, o batismo com o Espírito Santo com fogo. João Batista falou, o Senhor Jesus falou, não, convém que cumpra toda a justiça. Mas toda a justiça, ela não é passar pelas águas. Mas se você quiser ser batizado, passar pelas águas, tranquilamente. Mas o que disse João Batista? Jesus falou sobre João Batista que não haveria outro profeta igual João Batista. Não é verdade? O que fizeram com ele? Cortaram a cabeça dele lá no Herodes. Por quê? Porque ele estava condenando. Ele falou com ela e falou, você não pode possuir a mulher do teu irmão. Aí, o que a prostituta falou era muito bonita, né? Falou com o rei, falou, não, o rei falou, pode me dar a metade do teu reino. Eu te dou a metade do meu reino, te dou até o reino todo, se você quiser, porque é uma mulher muito linda, vai minha esposa agora, né? Aí o que ela pediu? Me dá a cabeça de João Batista. Porque João Batista vai convencer a você que eu não posso ser sua. E João Batista falou muitas vezes com o rei, não, você não pode possuir a mulher do teu irmão. Essa mulher é sua. Essa mulher não te pertence. Aí ele pediu a cabeça de João Batista. Você está entendendo? Por causa disso aí, por causa dessa verdade. E muitos anteriormente eram jogados em cova de leões, eram jogados em fogo, eram queimados vivos, viviam em caverna, viviam em sofrimento, tá entendendo? Por causa dessa verdade, porque ele tem que guardar esse principado até morrer. Morra a carne, não morra isso. Porque melhor seria se o homem se colocasse uma pedra de moinho, como o próprio Jesus falou isso, colocasse uma pedra de moinho na cabeça e pulasse no meio do mar, do que violentar esse menino pequeno. Então esse é o coração de Deus, porque a Bíblia diz que carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Então esse é o coração de Deus, não é o coração da carne aqui humana. Isso aqui não tem significado nenhum, que isso aí vai morrer e vai ser jogado fora. Então, o que diz a Bíblia? Dessa criança nasce o Cordeiro de Deus, né? E através dessa criança nós somos colocados em uma cidade, né? Já aqui vivo, em terra, né? No inconsciente coletivo. Toda pessoa tem esse inconsciente, né? E quando ele é colocado nessa cidade, é como se você fosse colocado em uma mansão
E do lado dessas mansões, dessa mansão, entendeu? Há vários testemunhos contra. Vários ladrões querendo roubar essa mansão. O Lucifer fica rodeando essa cidade o tempo todo. É por isso que você fica o tempo todo sendo tentado a pecar. Tá entendendo? E aí ele entra com a ação dele. Ah, não vamos deixar ele conseguir esse emprego. Ah, vamos atrapalhar esse nele aqui. Vamos fazer isso aqui. Você tá entendendo? Porque ele botou no coração do homem, no entendimento do homem, né, que todos têm que adulterar para que não tenha essa visão do Espírito Santo de Deus. Porque os selvagens, né, as cobras, os animais do Lucifer combinam com o selvagem. Quando é do Espírito Santo, ele já não combina, já recusa. Entendeu? A luz, ela recusa as trevas recusam a luz. Então é um contra o outro. A carne é contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E os Lucifers, eles são da carne, não do Espírito. Então nós vivemos em tenda, né? Tenda ou mansões, porque a Bíblia diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O monte é o nosso corpo. E nem se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, alumia todos que estão na casa, então todos nos vê, né? Então essa é a informação, né, que nós temos aqui para vocês nesse dia, né? Meu amigo, eu vou te falar, é triste, viu? É triste você sair do corpo, né, e o Senhor te chamar, o seu espírito, porque a alma já morreu. Porque quando você sai do corpo por adultério, porque você adulterou uma vida inteira, isso não tem perdão. Porque o perdão, você tem que perdoar o mimim. Quando a gente perdoa o mimim, a gente não adultera mais. Pode ser o rapaz mais lindo para aquela mulher, pode ser a mulher mais bonita para aquele homem, não pode adulterar. Entendeu? É a vida inteira que você tem que passar nessa situação. Você está entendendo? E aquele que conhece a verdade da palavra de Deus, isso aí não é mais sofrimento. Você está entendendo? Porque quando você está com um pensamento no adultério, na prostituição, querendo pegar aquela mulher linda e você, aquele rapaz lindo, é porque o Lucifer está te incitando a essa destruição. Porque ele precisa de comer essas crianças, porque ele se alimenta disso. Entendeu? Cada filho que é gerado na sua vida, porque é constituído 100 vezes tanto em pai, mãe, irmão, filho, já pensou? 100 vezes tanto você tem ainda nesse tempo, né? Em pai, em mãe, irmão e filho, mas a pessoa é sozinha, mas tem todo esse tempo gerado filhos, entendeu? Por causa da sua vida que é plantada na terra, tá entendendo? Tem uma esposa que se chama a filha da Deus Toda-Poderosa, entendeu? Porque todas que vêm aqui ter com vocês, a aparência delas são de crianças de 16 anos, de 15 anos, de 12 anos. Mas não, essas crianças têm mais de 6 mil, 7 mil anos, 10 mil anos. Por isso que os fariseus chegaram diante de Jesus, os judeus, na Bíblia, né? Ele falou: não, eu sou filho de Davi, antes de Davi nascer, eu já o era. Aí eles escandalizaram, falaram: mas como é que você fala que Davi nasceu muito antes de você, está falando que você já era antes dele? Tá entendendo? É daí que vem a palavra de Deus, é daí que vem a sua salvação, meu amigo. Não perca essa oportunidade, não. Liberta-se disso aí, entendeu? Os adúlteros, não se pode fazer nada com esse corpo não pertence a nós, ele pertence a Cristo, não pode adulterar isso não. Se você adulterar isso aqui vai morrer a qualquer hora. Quantos homens que morrem por dia hoje, no Brasil, por exemplo? São os milhares. Você morre no trânsito, você morre por doença que você nem sabe de onde que veio, você morre a tiro na bala do bandido, entendeu? É tanta gente que vai aparecendo.
entendeu? E a vida, ela não se aproveita na sexualidade, ela aproveita na dessexualização, entendeu? Que quanto mais você for santo, mais vai aumentando os dons, né? A sua qualidade de vida em diante de Cristo e de Jesus, entendeu? Né? E esse negócio que Deus vai te prometer dinheiro, né? Isso é coisa do Lucifer, de Satanás. Você está entendendo? Porque se você quiser adquirir dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que procurar ter uma profissão que vai te ajudar a manter-se, né, nesse mundo. Entendeu? Agora, o Lucifer, ele dá dinheiro, ele é rico. Ele ofereceu o reino do mundo, o reino do mundo para o próprio Jesus. Ele falou, ó, tudo isso aqui me pertence, eu te dou isso aí se você ficar comigo, mas primeiro você tem que ajoelhar e tem que me adulterar junto comigo. Ele incentivou, tentava incentivar até o próprio Jesus a praticar sexo, entendeu? Porque para Jesus pecar, ele teria que fazer isso. Você está entendendo? Aí ele se unia com Lucifer. Então toda vez que você adultera, que você peca, você se une ao Lucifer. Está entendendo? O cristão, quando ele nasce de novo, que ele nasce do homem, que ele nasce de Cristo, ele passa a ser responsável por milhares de pessoas, milhares e milhares de vidas inocentes. Por isso que Jesus diz para ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os meus inocentes. Tá entendendo? Ide e aprendei. Eu estou mostrando para você esse aprendizado, o que significa. Tá entendendo? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero que você tenha misericórdia do mim, ele que é o samaritano. Como é que eu tenho misericórdia disso aí, meu amigo? Meu amigo, é só não praticar sexo fora do casamento. Você tá entendendo? Me dá exemplo dos apóstolos de Cristo que andaram pegando mulher, rapaz. Ô, se liga, acorda, pô. A qualquer hora você vai ser morto, camarada. Ou nós estamos aqui para viver eternamente nessa carne de barro? Meu, daqui você parte lá para baixo com Lucifer vestido num corpo terrível de uma cobra. Você está entendendo? Quando ele disse raça, ele está falando de... Eu sou uma pessoa na vida, você é uma pessoa na vida, uma raça humana. Você é humano, você é raça humana, você está vivo aqui, plantado na terra, raça humana. Quando ele disse raça de víbora, ele está falando logo após a sua morte. Porque o que você está cultivando aqui é uma cobra, uma serpente, é um rato, um escorpião, um bicho de cara largato. Quando ele disse raça de víbora, você está entendendo? É um dos demônios que o Lucifer mais aprecia. Uma cobra, uma serpente. João Batista falou sobre isso. A partir do momento que você morreu, você vai entrar no corpo de uma cobra, pô. Acorda, rapaz. Dá dinheiro para pastor. Fica aqui, vou desfrutar os lazeres da vida. Amigo, eu vou te falar que isso é uma coisa. A Bíblia é cheia de parábolas te explicando sobre isso aí. Tá entendendo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que mexe o reciclável. Você tá entendendo? O cara fala, pô, mas aquele cara ali é rico, o cara fica catando papelão, catando latinha, catando reciclável para sobreviver. Como que esse cara é rico? Mas eu sou rico, porque o menino é um pobre que eu joguei ele fora. Tá entendendo? Ele é um pobre que eu joguei fora. Então ele está falando da minha vida pessoal com Cristo, porque para ele ser de Cristo, ele precisava ter aquele menino. Mas se aquele catador de reciclável ou aquela pessoa que tem um emprego menos remunerável no mundo ou no Brasil, ou seja, qualquer outro país, se ele tiver com Cristo, ele é um milionário, ele é rico. É um rico, porque ele herdou a salvação, porque ele protegeu o menino. Já o dono de uma grande indústria, se ele, entendeu?
de ser, eu sou pobre, eu sou rico, sou um cara que sou rico, mas se ele não tiver o mimimi, ele é um pobre, poxa, um pobre miserável, entendeu? Porque está escrito as palavras de Cristo. Ele falou, eu sou muito rico e tal. Aí o Senhor disse para ele, mas hoje em dia, hoje mesmo te pedirão a sua vida. E o que é que tu tem preparado para aquele que tu há de prestar conta? Saiba que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Um bilionário. Tá entendendo? Olha que existia um rei chamado Nabucodonosor. Ele faz aí a grande Babilônia que eu edifiquei. O Senhor tirou o espírito humano dele e fez ele entrar no espírito de uma vaca. Ele ficou 7 anos comendo capim. Depois de 7 anos, é que ele olhou para o céu, deu glória a Deus e voltou a ser humano novamente. Tá entendendo? É isso que eu estou pelejando para colocar nos vossos corações, para que você não se perca no caminho. Entendeu? Esse corpo, ele não é nosso não. Isso vai morrer a qualquer momento. Entendeu? E se morrer, você tem que estar com essa criança. Porque quando você sai daqui, você já é um menino pequeno. E ele já se manifesta entre a gente. Já se manifesta. Ele já se manifesta entre nós. Mas não sou eu que vou ficar, eu sou um menininho. Não, nada disso. É uma outra instância completamente dinâmica. Que eu não posso me manifestar como se eu fosse ele. Eu sou um menininho da mãe. Não, isso não. Aí você está cometendo um puerismo, cometendo uma hipocrisia. Não é verdade? Ele mesmo se manifesta. E não é quando a gente quer, é quando ele mesmo quer. Tira proveito da vida, mas sem adultério. Mas, ô irmão Davi, deixa eu te falar com o senhor uma coisa. Eu larguei a minha mulher e casei com outra. Foi o que eu acabei de falar com você. Não pode. É duro, né? Porque todo primeiro casamento Lucifer procura destruir. O segundo casamento é muito feliz. Porque todos os filhos que a vida é gerada, que é gerado por Cristo, que é uma esposa, que é uma pessoa que ela gera nas mãos, né? Sai um cordão umbilical do umbigo dela e essa criança já não fica dentro da barriga como uma mulher, é gerado nas mãos. Enquanto você estiver vivo, ela vai gerando filho. E esses filhos, eles vão recebendo dons. Os dons são o Espírito Santo de Deus, que são milhares, né? Tem o Espírito do Cordeiro, o Espírito da Luz, o Espírito e vários sons aí, como se fosse hoje aqui na Terra. Tem os africanos, tem os americanos, tem os judeus, tem os brasileiros, né? Então vai recebendo cada dom. Assim também é lá em cima na Terra, é semelhante, né? Então esses filhos, quando vão sendo gerados, os deuses destas cidades universais, né, que estão bem próximos da gente, como o nosso nariz, como diz João Batista, também o apóstolo Paulo, bem próximo de nós, como nossos olhos, como o nosso nariz. A gente muitas vezes está ouvindo e está fingindo que não está escutando, né? Esses filhos, eles não, nenhum Deus vindo da cidade celeste, eles não falam, não, ele está em pecado, ele tem adultério, eu não posso receber esse filho. Então essas crianças jogadas fora. Por isso que diz Jesus, não dê os cães as coisas santas. Não dê os cães as coisas santas. Porque ele é jogado fora, porque a sua vida vai ser desperdiçada. Foi por isso que nós somos plantados na terra, para que dessem esses frutos para o Senhor, para que mostrássemos para Ele que nós somos dignos, através da obediência ao Senhor, de voltarmos novamente a sermos o que era nas cidades celestiais. Para voltar.
Vai voltar, senão você não volta. Senão você vai com Lucifer. Porque uma terça parte daqueles anjos que como eu já te falei anteriormente, que o que está no Apocalipse, que o Lucifer, o dragão, passou aquele rabo, jogou. Esses anjos eram nossos, meu amigo. Nossa. Entendeu? Então, a oportunidade veio em Cristo. Veio em Cristo. Cordeiro. Foi ele. Não pegaram ele, judiaram, bateram, falou, não, você não pode... Tudo servo do Lucifer, mas ele sabia que tinha que passar por aquilo. Mas tudo foi feito pelo Lucifer. Não cometeram mais sarcasmo, mais maldade com ele, porque o anjo Miguel estava próximo. Falou, não, até aqui você pode fazer, daqui para frente você não passa, senão eu te jogo você lá embaixo. Entendeu? Então, na sua vida pode gerar dons maravilhosos. Tá entendendo? São filhos e filhas em milhares, por causa de uma só, por causa da sua obediência. Mas uma vez só que você pecar, cometer um adultério, você joga tudo fora. São milhares e milhares de crianças, de jovens, tá no livro de Ezequiel, que são pisoteados nas ruas, que são jogados fora, que servem para alimento para animais do Lucifer. Entendeu? Você vê que a nossa mente, ela comporta só 10% da nossa sabedoria. E o Espírito Santo envia-nos para revelar para vocês o que tem depois desse 10%. Tá entendendo? A salvação aí, meu amigo. A salvação na dessexualização. Nossa, mas perder a vida é perder a vida. Que você perdeu os prazeres sexuais da vida, você perdeu a vida. Não, mas isso é uma tentação a princípio. E no mundo há tentação. No mundo há tentação. Se você adulterar, você vem um Lucifer, pega o cordeiro e mete a mão nele, rapaz. Aí mete o braço nele, pega o cordeiro e... que é gerado, porque é gerado um Cristo em vocês. E nós, é gerado um Cristo, que é o pai de todas essas crianças. É gerado, o pai é gerado uma mãe também, que é a filha de Jerusalém, da Jesus toda poderosa, que é a mãe dessas crianças. Que você está entre elas, né? Por isso que quando você adultera, você se torna patricida, mata pai, matricida, mata mãe, e homicida, que mata várias pessoas, várias crianças. A Bíblia fala sobre isso, sobre patricidas, homicidas, e fora desse espaço, fora desse tempo, porque fora do corpo, da carne, né? Estou falando do lado espiritual, não estou falando no corpo da carne, estou falando no corpo espiritual. Tá entendendo? Não pode pecar, você tem que ficar com isso aqui até o fim da vida, não adultere. Se adulterar, você jogou tudo fora. Tá entendendo? Muitos antigamente, né, voltando um pouco ao assunto, então, muitos homens e mulheres antigamente, era por isso que eles eram jogados no fogo. Porque eles tinham que se adulterar para ser igual aos outros, para combinar a cultura da antropologia social, cultural. Tá entendendo? Porque onde que chega um cristão, um anjo de Deus, um homem de Cristo, ele passa a ser um anjo de Deus. Qualquer lugar que você chega com uma luz nas trevas. Muitos estranham, outros já ficam... Eu faço de conta que eu não estou nem vendo, que eu não estou conhecendo. Eu não estou nem conhecendo, que eu não estou nem vendo. Eu estou vendo os inimigos se manifestar, mas tenha o seu comportamento ético, de um estado social ético e sem sarcasmo, né? Sem movimentação... Não, nada disso, tranquilamente. Como é que é? Daí você vai ser um amigo de Deus, né? Mas não pode errar, não pode pecar, né?
Porque senão o Lucifer ele vem, pega o almin, que é você do outro lado, que é a criança, a alma, né? E espanca. Mas eu sou tentado, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo disse, ó, por causa disso é me colocado um espinho na carne, que vem uma deliciosa mulher lá e começa a querer te atentar, aquelas coisas todas, você fica